E continuamos a leitura Despertar da Consciência, o Átomo ao Anjo. Nós paramos na página 200, ontem, que não aguentei mais, estava um pouco cansada. Bom, vamos continuar. Nós estávamos falando sobre recebemos as memórias, né, do corpo, da alma para o corpo, sobre a questão do funcionamento orgânico e espiritual. Então nós vamos continuar. Se tiverem alguma dúvida hoje, dá uma olhada no vídeo de ontem. Eu peço que esses dias vocês tenham um pouco de compreensão comigo. Eu tô um pouquinho com a mente um pouco acelerada. Então, tô tentando, às vezes eu não consigo ir a mesma quantidade de tempo que eu costumo fazer. Mas a gente vai tentar. Peço também vibrações positivas de vocês para que consiga melhorar. A gente vai melhorar. Vamos lá. Nessa herança, fruto de inúmeras etapas, parcerias e experiências vivenciadas, encontram-se os resultados de um longo trabalho a respeito do qual cada ser consciente poderia inquirir a si mesmo sobre a postura apropriada a adotar na administração de patrimônio de tal magnitude e sobre a dimensão de sua responsabilidade. Conscientes da grandiosidade desse patrimônio, responsáveis por eles, com a certeza de que incorporamos ao nosso arquivo consciencial de forma indelével e levamos conosco para a eternidade, justificando-se porque os nossos antepassados realizavam um trabalho magnífico de iluminação e libertação desses parceiros de jornada. Os grandes mestres do passado conheciam o mundo celular como uma grande sociedade de vidas inteligentes, operando servos fiéis ao comando da mente ativa, assim como da consciência e da subconsciência e da consciência profunda do ser humano. E não ficavam só na teoria, passavam para a prática, dando ordens à mente instintiva do órgão enfermo ou mesmo de todo o corpo para que fossem retransmitidas às células enfermas. Eis que aí se manifestava logo a recuperação do doente. A mente ou consciência ativa cria o ser subconsciente. Este constrói através das predisposições, mudanças, promoções, substratos das virtudes que são componentes da essência da consciência profunda. Inicialmente, os instintos mais avançados e aprimorados transformam-se em sensações, mais tarde, em emoções e sentimentos, formando a base fundamental do perispírito. Este se tornará parte integrante da mente para posteriormente ser integrado ao espírito em seu processo ascensional. O perispírito, a princípio, era uma porção da energia universal individualizada, como se verifica na condição e nas obras de Leon Denis, que chegou a chamá-lo de parceiro inseparável do espírito, não obstante tratar-se de um ser rudimentar no esboço incompleto. A teoria do fluido cósmico, individualizada em cada ser sob o nome de fluido perispíritico, abre um campo inteiramente novo de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. Nós mesmos, os humanos, possuímos já nessa vida um corpo sutil, invisível veículo da alma, do qual o corpo físico é a imagem que, em certos casos, se pode concretizar e cair sobre a ação dos sentidos. Essa forma indestrutível, companheira e serva da alma, testemunho de suas lutas e sofrimentos, participa das suas peregrinações e eleva-se e purifica com ela. Gerado nos últimos degraus da animalidade, o ser perispiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias, dos felinos e também das qualidades das tendências generosas dos animais superiores. Até então, mas não é que um ser rudimentar, um esboço incompleto, chegando à humanidade, começa a ter sentimentos mais elevados. O espírito irradia com maior vigor, o perispírito ilumina-se com claridades novas. Então voltamos realmente a isso. Plantas, animais, humanos. De vidas em vidas, a proporção que as faculdades dilatam, que as aspirações se depuram e que o campo dos conhecimentos se alarga, ele se enriquece com sentidos novos. Como o carvalho que guarda em si sinais de seus desenvolvimentos anuais, assim também o perispírito
conserva sobre as suas aparências presentes os vestígios das vidas anteriores do estado sucessivamente percorridos. Esses vestígios repousam em nós muitas vezes esquecidos, porém, desde que a alma evoca, desperta sua recordação e eles reaparecem com outras tantas testemunhas, banalizando o caminho longo e penosamente percorrido. Na unidade suprema, tudo está interligado, obedecendo a uma sequência ascendente e um processo de permanente interdependência, desde o mais íntimo rudimento da substância primordial à mais elevada consciência condutora das macroestruturas. Por analogia, o corpo físico atual se encontra imantado pela alegria perispiritual e será inevitavelmente para espírito de manhã. Para o espírito de hoje, em relação à mente, obedece à mesma dinâmica. Seguido seu processo ascensional, será, por sua vez, a mente de amanhã e assim progressivamente. O universo espiritual constitui-se basicamente de consciências instintivas, os embriões da inteligência e do sentimento, originadas da transformação e da promoção das forças físicas de ontem. Serão as forças e as substâncias transcendentes de amanhã, ou seja, transformar-se-ão nas potenciais e das virtudes dos componentes do espírito. Pietro Baldi esclarece que ocorre formação e aprimoramento dos instintos. Funcionamento orgânico, de acordo com ele, não ocorre de fora da vossa consciência, confiado às unidades e das consciências inferiores situadas fora delas. O que foi vivido e definitivamente assimilado é abandonado aos substratos da consciência, zona que podeis chamar de subconsciente. Subconsciente é exatamente a zona dos instintos, das ideias inatas, das qualidades adquiridas. É o passo superado, o inferior mais adquirido, misonerismo, a transmissão do subconsciente que ocorre justamente através da repartição constante. Então, dizeis que o hábito transforma um ato consciente no ato inconsciente. Com ele, forma uma segunda natureza. Este é o método da educação. A zona da consciência tende sempre a subir e deslocando-se para o superconsciente. Educação, hábitos bons e maus, tudo se fixa em automatismos transmitidos subconscientemente. A fase lúcida do trabalho construtivo transfere para campos mais elevados e mais profundos para o âmago do seu ser na assimilação de qualidades espirituais. A técnica de automatismos reside em vossa experiência cotidiana na aquisição de cada habilidade mecânica ou psíquica. O que se transmite ao subconsciente é a aptidão e não o conhecimento. Esse eu exterior, que é essa consciência clara, expande-se no contínuo de envolver a vida e aprofunda-se para aquela consciência latente que tende a vir à tona e a revelar-se. Os dois polos do ser, consciência exterior clara e consciência interior que é latente, tendem a fundir-se. A consciência clara experimenta, assimila e emerge na latente os produtos assimilados através do movimento da vida, destilação de valores, automatismos, constituição dos instintos do futuro. Ai, perdão. Assim, expande-se a personalidade com essas incessantes trocas e realiza o grande objetivo da vida. Em natureza, nada permanece estático. Todas as substâncias trabalham de um dinamismo permanente, seguindo as diretrizes da lei do amor que normatiza as ações mais incontáveis da etapa do processo evolucional. A principal recomendação da lei é que nenhuma força deve ser perdida ou negligenciada em nossos veículos de manifestação. Todas as essências devem transformar-se em sentimentos, tanto do organismo físico quanto no perispíritico, e principalmente da entidade mental. Essas forças devem evoluir com as nossas almas do elemento primordial ao infinito. Joana de Ângeles faculta esclarecimento sobre o processo ascensional dos instintos e dos seres que os conduzem. Os sentimentos são conquistas nobres do processo da evolução do ser. Desenvolvendo-se dos instintos, libertam-se dos atavismos fisiológicos automatistas para se transformarem em emoções que alcançam a beleza, a estesia, a essência das coisas e da vida, quando superiores ou as expressões remanescentes do período primário, como a cólera, ciúme e paixões perturbadoras. O primeiro, e certamente mais importante sentimento a romper o presídio dos instintos é o amor. Somente quando canalizado pela mente, pelo conhecimento, agiganta-se, constituindo-se o objetivo do mecanismo existencial, capaz de se libertar dos efeitos rigorosos dos instintos. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado.
por propiciar satisfação estética das aspirações e porque emula o desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dormem nos tecidos sutis do eu profundo. Somente quando é capaz de embelezar a existência, proporcionando a vida psíquica e emocional enriquecedora, é que se faz legítimo com os recursos que libertam do ego, predominando na fase da transição o instinto para o sentimento. O ego é o ditador, que comanda as aspirações que se convertem em conflitos por direcionamento inadequado das forças íntimas. A necessidade de controlá-lo, educando as emoções, é o passo decisivo para alcançar-lhe a meta facilitadora. Para libertar dessa constrição, faça imprescindível racionalizá-lo, descondicionando o subconsciente e retirando os estratos pelos armazenados e substituindo-os por ideias otimistas e aspirações éticas. Gerar pensamentos de autoconfiança e gravá-los pela repetição, estabelecer programas de engrandecimento moral e fixá-los. O amor é o grande bem a conquistar, em cujo empenho todos devem aplicar os mais valiosos recursos e esforços. Possuidor de uma pluralidade de interesses, expande-se em relação à natureza, ao próximo, a si mesmo e ao poder criador, abrangendo o cosmos. Quando alcança a plenitude, irradia-se em forma co-criadora, em intercâmbio com as energias divinas que mantêm o equilíbrio universal. O sentimento de amor cresce e sutiliza-se de tal forma que o espírito se identifica plenamente com a vida, fruindo a paz e a integração nela. O amor não é senão a reunificação desses elementos primordiais nascidos na matéria primitiva que foram individualizados e especializados por meio de unidades cada vez mais amplas. Compõe nesse contínuo processo ascensionário todas as substâncias, essências, forças e formas da natureza até atingir o ápice de sua evolução no ser humano. Com o amor, o ser humano trabalhará e construirá no íntimo da entidade mental os germes das virtudes por ação consciente de sua vontade. Depois de assimilarem conhecimentos e os valores necessários à individuação, no processo de sublimação, essas virtudes se individualizarão em unidades conscienciais componentes do espírito imortal, a essência do amor universal, que se aperfeiçoará na eternidade. O amor é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração. Informações complementares sobre o perispírito e o corpo físico. No estudo do universo psicofísico, o perispírito e o corpo físico, que analisaremos mais alguns detalhes da composição de ambos, isto é, a influência do espírito sobre a matéria e vice-versa. Questão 135 do Livro dos Espíritos. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, ou seja, intermediária entre espírito e corpo. É preciso que assim seja para que possam se comunicar um com o outro. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Noutras traduções, o termo reciprocamente é empregado no lugar de vice-versa. E assim, ao mesmo tempo em que o espírito age sobre a matéria influenciando-a, a matéria também influencia o espírito segundo a hereditariedade. O universo perispíritico é o veículo de manifestação da mente que se expressa por intermédio dos pensamentos em forma de inteligência. A matéria mental dá forma aos pensamentos na elaboração e na construção das ideias e tem a sua origem na matéria elementar, o elemento básico de construção e reconstrução do universo psicofísico. A mente é o campo de trabalho da consciência desperta, a médium e o laboratório do espírito. A matéria-prima desse laboratório é o elemento primordial da constituição desses dois universos, o espiritual e o corporal, e da intenção entre eles. Ele se manifestará em forma de plasma sutil no campo da imaginação, de fluido nervoso na interação do perispírito como o corpo físico, e de fluido magnético ou ectoplasma na interação entre os elementos componentes do ser biológico e seus relacionamentos com os demais seres à sua volta. É por meio da mente que o espírito se manifesta. A vontade é a sua gerente. Ao ser acionada, a vontade se transforma em pensamento e ação, gerando plasma sutil, que é a bioenergia, a partir da matéria elementar, substância fundamental na elaboração, confecção e expansão dos pensamentos e das emoções. A ideia é um ser organizado pelo espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime o movimento e a direção.
Há mais de 23 séculos, Demóstenes escreveu, na sua teoria atomista, a respeito dos fluxos das partículas que se alternam na formação de todas as coisas se deixarem ser elas mesmas, abrindo as perspectivas para o entendimento da corrente do pensamento, em face de ondulações que propiciam no mundo das ideias. Posteriormente, Aristóteles estabeleceu que esse processo pensante era resultado da unidade de todos esses elementos, a cada instante tornando-se um todo harmônico e indivisível. Aduzia que esse conjunto era animado por uma alma, um sopro, pneuma, um tipo de ar que oferecia vitalidade ao corpo, favorecendo a vida com capacidade de pensar. Constantemente, esse fluxo de energia faculta a renovação das ideias, as conexões e reflexões do pensamento. É de relevância secundária denominarmos a matéria componente das ideias de fótons, átomos, matéria radiante, matéria elementar, matéria mental ou determinante, ou de princípio inteligente. Importa-nos compreender que todos os que se originam do psiquismo divino são forças vivas e atuantes da natureza. Todos esses personagens citados são entidades interdependentes, compondo um todo indivisível chamado espírito, embora formando uma só unidade. Espírito, perispírito e corpo físico não significa que estejam concordes relativamente às suas ações, principalmente quando não visam o crescimento do conjunto. Os membros desse corpo são diferentes órgãos que o compõem. Os músculos, os nervos, as articulações são outras tantas individualidades materiais, se assim pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Gerado nos últimos degraus da animalidade, o ser perispiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias dos felinos e também das qualidades das tendências generosas dos animais superiores. Até então, não mais é que um ser rudimentar um esboço incompleto. Refletindo sobre os estudos de Quinemante, de Leon Dias, nos textos acima, e os de Calderaro, em No Mundo Maior, nós observamos no corpo físico e perispíritico o dinamismo indescritível desses dois universos em miniatura. Verifica-se em cada uma das partes constituintes do corpo físico a presença das individualidades quase livres, trabalhando sob a orientação e supervisão do perispírito, mesmo sendo um ser rudimentar, um esboço incompleto, em prol da harmonia desse conjunto grandioso que é o ser do corpo. Questão 140 do Livro dos Espíritos pergunta: o que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto os músculos, sendo responsável assim por cada uma das funções do corpo? A resposta: isso depende ainda do sentido que se dá à palavra alma. Se entendermos como fluido vital, tem razão, o espírito transmite movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem se dividir. O perispírito sempre age visando a organização e manutenção do universo biológico. Todavia, para que tenha êxito em sua tarefa, é necessário que se divida em quantas partes foram constituintes do universo orgânico. Da mesma forma que ele orienta, tem a supremacia sobre um corpo físico e subordina-se ao ser espiritual, que é orientado por ele, por meio de entidade mental. Com o espírito, não poderia ser diferente, uma vez que é o responsável por todos e sendo consciente, onisciente e onipotente, ante ao seu universo, precisa exercitar a onipresença. Por essa razão, Quinemante comparou a um Deus e outorgou-lhe poderes semelhantes por plena consciência da criação e da condução de seu universo de expressão. Vamos ver o que ele falou. Para espírito não é outra coisa senão esse fluido vital. Segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele que dá vida ao corpo por meio do perispírito. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra um corpo deteriorado em parte da substância do seu envoltório fluídico. O espírito, que é a superconsciência, está espraiado em todo o seu universo de ação, ou seja, está presente em cada partícula constituinte do mesmo. Portanto, não é possível o autoconhecimento sem a compreensão da origem, da natureza e da destinação de seus universos e de elementos constituintes. Assim será indispensável o entendimento da necessidade de cada personagem. Em particular, e do conjunto simultaneamente priorizado, sempre a evolução e a harmonia desse multiverso. É imprescindível a escolha de um ponto convergente do auxílio mútuo, objetivando a transcendência dos estados transitórios de consciência e a formação da segunda natureza do ser, o estado permanentemente do si. Essa consciência coesa e perene edificará uma espaçonave perispiritual ultrassensível, intuitiva,
que nos conduzirá à sua verdadeira destinação, a perfeita integração desse multiverso na consciência cósmica. Hamed sintetiza as diretrizes inovativas traçadas pela divina lei. A natureza estabelece o equilíbrio das criações e das criaturas através das suas leis naturais, e a nós cabe observá-la para que possamos viver com ordem ou auxílio mútuo e moderação. Se obedecermos essas recomendações e vivenciarmos o máximo do mínimo que já compreendemos, construiremos a mais harmoniosa roupagem, na qual a consciência possa se manifestar sua intuição e a sua inteligência dentro do mais perfeito equilíbrio. Joana de Ângeles. Vamos até tomar uma água aqui agora pra gente... Se você fica então mantendo o pensamento no lugar só, você tá perdendo o equilíbrio. Joana de Ângeles discorre sobre os 3 níveis de inteligência no ser humano que são o QI, que é o consciente intelectual, QE, que é o consciente emocional, e o QS, que é o consciente espiritual. Por isso nós somos 3 num só. Deus que é Pai, Filho e... Conseguir se unificar as diversas inteligências, tornando-as um bloco pelo qual se movimentem as diferentes significações em um conjunto harmônico, é o desafio existencial qual ocorre como orquestra na preparação de um concerto sinfônico para ser conseguida a harmonia do conjunto. A inteligência se expressa por esses 3 principais níveis de manifestação: intelectual, emocional e espiritual. Posteriormente, surgiu uma 4ª vertente, a inteligência ética, que na realidade é a junção daquelas 3. Assim como os instintos foram os embriões da inteligência intelectiva do homem, a inteligência intelectiva de hoje será a inteligência emotiva do amanhã. A inteligência emotiva do presente, por sua vez, será a espiritual do futuro. Todas elas são atributos ou potenciais do espírito desenvolvidos em seu longuíssimo processo ascendente. Quando alcançarem o ápice do burilamento, transformar-se-ão em vontade e intuição, faculdades que sintetizam todos os conhecimentos vivenciados e aperfeiçoados no ser imortal, ou ideias inatas ou germes de pensamentos e ações provindouras. Sabemos que o processo de evolução é intransferível. Quando a inteligência, o ser moral, atinge o estado de lucidez, torna-se-á inadiável a busca da coerência entre o pensar, o sentir, o falar, o agir e o ser. Este comportamento, ao concretizar pela vivência, beneficiará imensamente o ser, facultando a fixação de novas ideias e a execução das metas elegidas, a geração de vibrações saudáveis e a criação de substâncias harmoniosas para a vida orgânica. A vida orgânica é o resultado da harmonia vibratória do ser, que equilibra as células nos campos de onde aglutinam, quando forma os órgãos, e estes ao corpo físico, quando as suas complexidades, através das quais se teoria o psiquismo. Passadíssima. Vou continuar. Cada consciência, na excelsa criação em Deus, é um núcleo de forças vivas e atuantes, gerando a esplêndida vida em formas e vida em todas as dimensões. Se olharmos a vida como uma grande orquestra, na execução mais bela e harmoniosa melodia, tornar-se-á irrefutável a ideia de que estamos viajando dentro de mentes mais experientes e que de seres menos experientes progridem dentro de nós num infindável circuito de micro ao cosmos, de onde todos se aperfeiçoam na eternidade. O psiquismo do divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo da força que me percorre e impulsiona-me no prosseguimento. De mim depende coordenar os movimentos e eleger a meta e avançar. Gerenciando esse fluxo de energia, a circular como uma fonte imorredora no espírito imortal, encontramos à vontade uma imensa rede de potenciais sob sua responsabilidade no contínuo de experiências enriquecedoras para a nossa individualidade. A fonte é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e podemos dizer que se é a essência da sua personalidade. A vontade é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, do qual decorrem as várias expressões do comportamento. A vontade é a gerência esclarecida
governando todos os setores da ação mental. A coragem moral resulta de um trabalho interior da disciplina dos impulsos, que transforma em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. Sem as manifestarmos à vontade, nada realizamos. Sem que essa vontade se assuma por completo, a mente essa vontade de assumir completamente, transformando-se em pensamentos e ações, nada haverá. Cada pensamento representa o atributo do ser espiritual, parte constituinte da sua consciência. A vontade expressa por meio das inteligências intelectiva, emotiva e espiritual. É uma virtude em construção, expansão e sublimação. Os embriões dessa virtude são os instintos, as sensações, emoções e os sentimentos. O perispírito é o veículo de transmissão do pensamento, principal meio de manifestação da mente, o instrumento de qual o espírito se serve para a realização de suas metas e aquisição de novas experiências. Ao mesmo tempo em que exerce sua ação transformadora e promotora das consciências componentes do seu universo psicofísico, o espírito realiza tarefa semelhante em inúmeras manifestações e interações com o ambiente externo, por meio das quais ele se expande, aprimora, se ilumina como cidadão cósmico. O perispírito é a individualização de uma porção de energia universal, ou seja, ele se constitui dessa energia. Em profundidade, constata-se o corpo físico, de alguma forma. Não é senão a condensação da energia perispiritual. Entende-se por individualização do universo perispíritico a criação de uma individualidade fluídica, semimaterial, uma entidade, um ser que inicialmente se transforma no alimento básico da vida, o princípio vital, dimensão que antecede o corpo físico, sequencialmente formará a base da matéria atômica e molecular do universo biológico, o fluido vital, substância que gera e nutre a vida. Posteriormente, transformar-se-á no modelo organizador biológico, a energia vital ou corpo vital, elemento que se organiza e mantém a vida. No passado, essa força trina, princípio vital, fluido vital e energia vital, era conhecida como um elemento único. Essa força é o que denominais princípio vital, essência fundamental que regula a existência das células vivas e no qual elas se banham constantemente, encontrando assim a necessária nutrição, força que se encontra esparsa por todos os caminhos do universo orgânico, combinada a substâncias minerais azotadas e ternárias, operando os atos nutritivos de todas as moléculas. Retomando as questões 540 e 560 do Livro dos Espíritos, compreende-se que o espírito, quando ensaia para a vida, ignorando seu porvir, aprende obedecendo e executando as ordens do universo que antecede o ser biológico como princípio vital, como fluido vital e elemento gerador da vida, no qual o corpo físico se encontra mergulhado, passa por todas as lições deste universo, capacitando-se para presidir as suas funções como alma grupo, subdividida enquanto as partes forem os órgãos do corpo físico. Posteriormente, será promovida a dimensão da energia vital, agindo o ápice no sistema nervoso. Só então passa a acomodar com maestria o universo em que estagiara, como elemento organizador e mantedor de uma vida orgânica. A mesma energia vital que se organiza e mantém a vida originou-se do princípio vital e do fluido vital gerador da matéria atômica do universo físico. Trabalhando como o princípio básico da vida no mundo das formas tangíveis, exercitou incontáveis faculdades e treinou incansavelmente a obediência às leis normatizadoras. Agora assume o comando do universo em que estagiou, realizando a sua manutenção com sabedoria e presidindo a sua incessante expansão e aprimoramento. Neste ir e vir das informações e análise, torna-se inegável a existência dos vários seres interdependentes entre nós, a começar pelas subdivisões do ser humano. O ser humano pode desdobrar-se em duas partes, corpo e alma. Em primeiro lugar, somos forçados a admitir que o corpo e a alma são duas entidades absolutamente distintas e podem separar cada uma delas com os caracteres inequívocos da substancialidade. Por serem entidades diferentes com características particulares, podemos desdobrar tanto a alma quanto o corpo em múltiplas realidades. Dessa forma, vemos que a alma encarnada, a mente, o perispírito e o corpo físico, mesmo sendo múltiplos e distintos, integram-se e se combinam harmoniosamente, formando uma só unidade.
como esses parceiros são elaborados pelo espírito, de onde são retirados os elementos que o constituem. Essas integrantes questões de fundamental importância no longo e delicado processo do autoconhecimento foram parcialmente respondidas, uma vez que o conhecimento é um processo em permanente construção. Dependendo dos valores morais de cada espírito reencarnante, a energia perispíritica assimilada no meio ambiente, no momento em que antecede a reencarnação, pode ser mais rarefeita ou condensada, facilitando ou dificultando-lhe a liberdade de ação. Na atual etapa experiencial da sua jornada, André Luiz afirma que o perispírito é constituído de átomos aquém do hidrogênio e além do urânio. Miramês, com outras palavras, afirma que o perispírito é composto de antimatéria e de matéria quintessenciada. Hoje, adequaríamos a terminologia esclarecendo que o perispírito é constituído basicamente de princípio vital, matéria tangível, fluido vital, energia e energia psíquica. Analisando alguns fragmentos do ensino universal dos espíritos, constatamos inicialmente que a energia do universo biológico era igual de todos os reencarnantes. Entretanto, no contexto atual, verifica-se no universo das energias psicofísicas que a energia orgânica pode ser mais ou menos sutilizada conforme a condição moral de cada espírito reencarnante. A esse respeito, expressa-se Kardec. Não fez um sentidão aqui agora. Uma ideia aqui. Dessas observações judiciosas resulta que a forma dos corpos se modifica num sentido determinado, segundo uma lei, à medida que o ser moral se desenvolve. O envoltório exterior, que não está destinado à satisfação das necessidades grosseiras, à medida que os instintos materiais se depuram e dão lugar aos sentimentos morais, reveste formas cada vez menos pesadas, mais delicadas, em harmonia com a elevação e a delicadeza do pensamento. Quando o espírito encarnado muda moralmente, seu universo psicofísico também se altera. Cada célula física é um instrumento de determinada vibração mental. Mesmo sendo um ser rudimentar, cada célula é portadora de pródomos de consciência individual, em cujas tecelagens delicadas se imprimem as necessidades evolutivas do ser humano. Questionamo-nos, então, se poderia ocorrer um fenômeno análogo em relação às energias que serão agregadas em seu processo reencarnatório, antes, durante e após o período gestatório. As respostas orientam que a vida nasce como desejo. Os impulsos de inteligência que chamamos amor e desejo foram transformados por nossos pais numa fusão material genético que recebe o nome de embrião. Assim, somos concebidos pelo amor e pelo desejo. Surgimos como material genético. Embora microscópico, o DNA que compõe o nosso código genético contém todo o nosso destino. A matéria bruta do DNA é o açúcar em composto químico chamado ácido nucleico, cuja complexidade é suficiente para codificar toda a inteligência que o amor e o desejo dos nossos pais imprimiram na primeira célula concebida. Então vamos lá ver, né? Isso. A engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator casual para a construção do indivíduo que passa a ser herdeiro de si mesmo, nos avançados processos das experiências de evolução. Ao contrário do que se pensava anteriormente, as energias recebidas pelo cordão umbilical podem e devem ser relacionadas antes de serem absorvidas pelo espírito reencarnante. Segundo seu estado consciencial, a tarefa que irá executar e a sua condição moral. Não seriam essas as causas dos enjoos durante a gestação? Estaria o fenômeno ocorrendo em razão da rejeição das energias ofertadas? Os chamados desejos também não se enquadrariam nessa realidade? Não teria o espírito direito de escolha dos alimentos físico-psíquicos oferecidos pelos pais? Que interessante, gente, olha só. Ao contrário do que se pensava, as energias recebidas pelo cordão podem ser selecionadas antes de serem absorvidas pelo espírito do reencarnante. Caralho, isso explica os enjoos. Ali você já começa...
O meu corpo também cientificamente entende como sendo um corpo estranho, né? Então, se são dois corpos estranhos, então se tem um espírito habitando dentro do corpo e dois corpos não habitam no mesmo... Dois espíritos não habitam no mesmo corpo... Velho, tá fazendo um sentido na minha cabeça aqui um trem. Tô pensando no seguinte, que aqui na leitura que fala sobre esse lance, né? Da gente ter a gestação aqui, seus enjoos, né? Serem rejeição das energias ofertadas. Por exemplo, eu passo uma energia pro meu filho, eu sinto enjoo. Faz sentido. Porque eu sentia, mas a gente sente até o final, né? Quando a gestação ocorre em perfeita harmonia, as energias em forma de elementos de variada ordem moral, psíquica e física suprem as necessidades e os valores em processo reencarnatório. Classifica-se o elemento moral em 3 dimensões definidas: espiritual, afetiva e intelectual. Essas dimensões enriquecerão os demais elementos. No vasto caminho da Terra, cada criatura procura o elemento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Joana de Ângeles coloca-se em consonância com Allan Kardec em obras póstumas. À medida que se desenvolve moralmente e mais se espiritualiza, modificando inclusive a constituição molecular da organização física, cujas necessidades se alteram, dando lugar às mais sutis emoções que passam a governar o comportamento, trabalhando as células de seu cronograma organizacional, que se põe a elaborar equipamentos de acordo com os novos impulsos, ora mais sutis e menos tóxicos, que exigiam estruturas mais densas e menos grosseiras, tendo em vista a indumentária para revestir este novo ser. A lei das afinidades opera como força normatizadora das interações e relacionamentos das incontáveis dimensões da criação. Parafraseando o mestre Leon Denis, o espírito atrairá os semelhantes por meio das vibrações irradiadas pelos pensamentos, sentimentos, palavras ou ações, e repulsará os contrários concomitantemente. A título de maiores esclarecimentos em torno das interações e parcerias entre esses universos citados, Emmanuel afirma que a carne, que é o corpo físico, deixa-se-á moldar pelo seu condutor, segundo seu campo vibracional, e a obra ser elaborada e executada em sintonia com a lei da evolução. Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que se designa por lei de hereditariedade. Esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Conclui-se que o perispírito e o corpo físico são veículos de manifestação da mente e de personalidade, do eu superior e da individualidade. Para Joana de Ângeles, o ser humano é um conjunto de experiências que lhe formam caráter, personalidade, e desse modo o corpo físico é o perispírito, que se constitui de um conjunto de experiências resultantes das diversas transmigrações do espírito somadas às experiências atraídas do meio do fluido universal e de cada orbe. Essas experiências ou os princípios psíquicos e dinâmicos são entidades que poderão ser utilizadas para atender a paixões e apetites instintivos e a depender de suas afinidades e de sua harmonia com o mundo físico, ou em conúbios com consciências extrafísicas segundo a frequência vibracional e os propósitos dos seres envolvidos, consoante o estado de lucidez espiritual em que se direciona a transformar-se-ão, os agentes se planificarão e executam a construção dos valores imorredouros por meio de conúbios iluminativos e planificadores. Grifo. A vida consciente do indivíduo é etapa por etapa, constituída pelos estados psíquicos mais ou menos diferentes e independentes uns dos outros, mas sempre suficientemente diferentes e independentes para representar personalidades distintas e autônomas. Cada personalidade se manifesta durante essas fases de duração variável, indo alguns instantes a muitos meses. Esses elementos deverão ser conduzidos perfeitamente pelo eu pessoal e pelo eu individual, constituindo a personalidade mais realizada possível com suas necessidades e automatismos sobre a previsão do eu superior, a serviço da individualidade, que é o ser imortal. Esses elementos deverão ser conduzidos preferencialmente pelo eu pessoal e pelo eu individual, constituindo a personalidade mais moralizada possível, com suas necessidades e automatismos sob a supervisão do eu superior a serviço da individualidade, o ser imortal. Reli, né? Deve ser para grifar. O ser integral, o espírito, tem como meta essencial o seu aperfeiçoamento por meio da autoeducação. A cada experiência, todos os conteúdos agregados ao seu imenso patrimônio interno e externo estão trabalhados, alterando para melhor estrutura sua realidade íntima, objetivando a planificação e a fusão desses elementos numa consciência cada vez mais ampla, coesa e iluminada.
Se o eu pessoal e o eu individual não mantiverem a fidelidade ao eu superior, corrompendo-se ante as propostas ilusórias do meio interno ou externo, poderão causar transtornos psíquicos na área do eu individual, sitiando e enceguecendo o eu pessoal, o eu da consciência individual, a ponto de autoconsciência pura, do ego. Nesse campo de trabalho, então, o eu individual é o do ego, o eu pessoal é o perispírito. Nesse campo de trabalho do espírito, serão enfrentadas as aperfeiçoadas as experiências das personalidades vividas em outras etapas, tanto recentes quanto remotas. Jesus Cristo afirmou: não sou eu quem faz as obras, o Pai as realiza através de mim. E continua: eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Assim a relação entre o eu superior e a individualidade, e assim deve ser entre o eu pessoal e o superior. Da mesma forma, entre o eu individual e o eu pessoal, observa-se, porém, na maioria das situações que o eu individual com as suas subpersonalidades se deixa conduzir pelos padrões e comportamentos ancestrais do meio externo, onde são arrastados pelo inconsciente coletivo com seus instintos, sensações, paixões arquetípicas e automatismos milenares. Quando isso ocorre, sitiam e dificultam-lhe o trabalho. Enquanto o espírito não conquistar e promover as consciências psicofísicas de sua realidade espiritual sobre sua responsabilidade direta, tornando-as unas com o seu universo, não conseguirá atingir a meta de autoiluminação. Se a alma não proporcionar melhores oportunidades de crescimento e sublimação, essas consciências advindas do meio externo não conseguirá conquistá-las para abraçarem suas metas e propostas, que deverão objetivar e acrescentarão todos os elementos envolvidos. Segundo Joana de Ângeles, a conscientização dessa realidade e assimilação de novos conteúdos vindos da individualidade a benefício do eu pessoal e do eu individual somente será possível com objetivos iluminados, quando o eu superior será identificado e codificado à sua expressão imortal, de essência eterna, que deve ser conscientizada e vida com harmonia. Essa convivência harmônica promoverá os conteúdos dos elementos coligados, do qual desfilarão por esse conjunto de valores, até a sua perfeita unificação com o eu interno. Por esse motivo, a benfeitora recomenda-nos, em autodescobrimento, uma busca interior, a realização do diálogo terno e amoroso com as imperfeições morais, que são as nossas subpersonalidades, e com os órgãos e células com perturbações enfermiças, forças instintivas, e interferindo na complexidade da força mantenedora do perispírito e do corpo físico, forças vitais. Então você tem um eu que já é mais moralizado e pode passar essa consciência para essas subpersonalidades que já estão ali e trazê-las à tona. Todos esses conteúdos são elementais, forças mantenedoras do perispírito e do corpo físico em vários níveis e estágios do processo evolutivo, compondo ou transitando por esses planos dimensionais. Eles trazem suas experiências, conquistadas em outras etapas, desejando encontrar em nosso universo oportunidades para promoção e ampliação dos conhecimentos adquiridos. Hereditariedade. Muitos caminham conosco há milênios sem conta, passaram por incontáveis estágios e desejam acompanhar-nos pela eternidade. Mas para multiplicar esses talentos, Mister se faz trabalhar na seara do Cristo em espírito e em verdade. Pensar na verdade, do que sentir, na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala, são máximas que devem ser praticadas por todas como expressão maior da vivência dos ensinos de Cristo. Então, que sente o que você pensa, fale o que você sente e viva o que você fala. A maior claridade da alma na explosão da fé acontece quando ele ensina exemplificando e dedicando a sua vida na vivência do que falou, ou então na fala vivenciada. Vivendo. Os pensamentos e as palavras são senhores da teoria, e o comportamento absoluto vive em tudo que o amor lhe oferece como norma. Dessa forma, basta-nos eleger a determinada meta e as orientações de um professor habilitado que não precisa ser diretamente o Cristo, mas alguém que já fez uno com ele, na exemplificação diária. Quando o ser se dispõe a aprender, e Cosmos designa-lhe orientador e as oportunidades. O ideal é trabalharmos em nós e fora de nós, copiando esses exemplos em nossas ações, sabendo que todo auxílio que necessitarmos será proporcional ao esforço empreendido e ao trabalho realizado. Amanhã nós começamos o capítulo 6. Até mais!